E é muito importante a gente dominar o bloqueio do alveolar inferior, porque é a técnica anestésica que mais preocupa ou que mais pode gerar insegurança. Então, por isso que hoje, nessa live especial, poxa, qual o presente que eu posso dar aos meus colegas dentistas, aos recém-formados, para que eles fiquem mais seguros nesse momento? Então, vamos falar desse bloqueio aí. Então é muito comum, tá, gente? A gente acredita que fazer um bloqueio do alveolar inferior, um tubete basta, se a gente for certeiro ali, tá bom? E aí nós vamos colocar assim, por que esse colega dentista tá tendo essa dificuldade, né? De precisar de usar mais de um tubete. Então eu queria pontuar aqui duas situações. Primeiro, qual que é o líquido anestésico que ele está utilizando, tá bom? Aqui no Método DC a gente orienta muito aos nossos alunos, aos nossos estagiários, sobre a importância de utilizar um anestésico padrão ouro, tá? Hoje eu acredito que o padrão ouro seja a alfacaína, lidocaína 1%, com epinefrina, que ele nos dá um suporte muito bom mesmo em relação ao bloqueio. Por isso que um bloqueio basta. E dar preferência a tubete de vidro, tá bom, gente? Então esse colega pode estar, dependendo do líquido anestésico, o sal anestésico que ele está utilizando, e também será que ele está fazendo certeiro na pontuação? Será que ele está usando a angulação e a estratégia de 1 centímetro acima na oclusal do dente? Então rever, treinar, realmente é o que o Lucas falou, ó, é usar, principalmente quando vai fazer, não digo nem a primeira vez, né, Lucas? Vamos falar aí, mas quando a gente vai realizar as primeiras anestesias, tá? Então, não criem esse bloqueio, tá bom? Oba, eu tenho um alveolar inferior para eu anestesiar, é a minha oportunidade de treinar a técnica que eu tô vendo aqui no Dentista Confiante, tá bom? A colega dentista perguntou assim, ó, nunca aconteceu de ter refluxo comigo, então não sei se estou fazendo errado ou se nunca aconteceu. Então essa colega está se referindo, gente, à técnica da gente fazer o refluxo, né? Pra gente ver se a gente, na trajetória, se na hora que a gente está fazendo a introdução do anestésico, se a gente pegou algum vaso sanguíneo ou se a gente está fazendo a introdução do anestésico dentro do vaso, tá bom? E aí, a gente tem aí no mercado praticamente 2 modelos de carpule, né? Nós temos esse modelinho aqui. Essa carpule aqui, ó, ela já testa o seu refluxo, ela já testa na sua punção. E tem uma outra carpule, essa a gente não utiliza aqui na clínica, que ela tem esse aqui redondinho. Nessa que tem aqui redondinho, você tem que introduzir e puxar o êmbolo para ver se você pegou algum vaso sanguíneo. Nessa daqui não. À medida que você for introduzindo, quando você dá uma paradinha, ela mesmo já faz o teste do refluxo. Então, colega dentista que perguntou aí, né? Se você na hora de introduzir, você vai introduzindo devagarzinho e vai dando as paradinhas e nunca retornou sangue para dentro do seu tubete, significa que você está fazendo a técnica certinho, desde que você utilize esse modelo de carpule. A carpule que o êmbolo é redondinho, não, você tem que ir colocando e puxando. Por isso aqui na clínica a gente já utiliza essa para padronizar e ser mais tranquila aí no momento que a gente for fazer, tá bom? Então é um outro momento e é muito importante a gente utilizar e fazer essa técnica, do refluxo, tá bom, gente? Pra gente não introduzir sal anestésico na corrente sanguínea do nosso paciente, tá bom? Ela perguntou, ó, já aconteceu comigo de estar tirando cárie do 36 e o 37 e o paciente sentia muita dor no 36. Gente, esse relato eu já vi várias vezes e anestesiar primeiro molar inferior
é realmente mais desafiador do que o segundo molar, do que o terceiro molar. O que será que tem no primeiro molar inferior que pode acontecer de você faz o bloqueio, faz tudo certinho e não acontece desse bloquear? Alguém sugere aí? Alguém tem alguma opinião? Como que a gente pode ajudar essa colega? Que ela trabalhando no 36 e no 37, ela consegue bloquear o 37, fez a remoção da cárie todinha do 37, inclusive era uma cárie maior do que o 36, mas ela não consegue terminar o preparo cavitário do 36 porque o paciente relata dor. Já aconteceu com algum de vocês isso? De você ter que interromper? Que já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu estar fazendo a remoção de um tecido cariado de um dente 36 e o paciente bloqueio do alveolar inferior e o paciente relatando dor e eu ainda no processo de aprendizagem, ainda com desafios ainda dentro do dia a dia, né, gente? Porque aqui, ó, aqui que é o nosso desafio. Esse aqui é o nosso desafio diário, atender paciente todo dia e nós trabalhamos com biologia, nós não trabalhamos com a matemática, nós não somos da exatas, nós somos da engenharia, nós somos da biologia. E o corpo humano tem as suas diversidades, né? E aí é uma curva de aprendizagem, gente, que aumenta e tem que crescer todo dia. E é por isso que eu sei que vocês estão aqui, em busca de conhecimento, em busca de mais aprendizados. E aí, como que a gente vai fazer? Esse paciente, lá na minha curva de aprendizado, o que eu tive que fazer? Parar, colocar um curativo de demora ali no paciente e falar com o paciente, olha, nós vamos dar continuidade na próxima consulta. Você está com muita sensibilidade, eu já anestesiei, então a gente tem que pontuar, olha a quantidade de anestésico que eu utilizei, a gente sabe que no adulto aqui a gente pode usar mais quantidade, gente, aí fica o meu alerta, tá? Tenham em mãos a tabela da dose anestésica para aquele paciente que está sentado aqui. Principalmente se você vai fazer um tratamento de canal, um procedimento cirúrgico, ou se você está tendo dificuldade em bloqueio e está usando mais e mais tubetes. Tenham em mão a tabelinha do cálculo de anestésico para cada paciente de acordo com o peso dele, tá bom? Por favor, gente. Então, bora lá. Então, nesse caso desse paciente, eu tive que colocar um curativo de demora e aguardar na próxima consulta. E isso, gente, o que a gente faz? Estuda. Hoje vocês estão tendo oportunidade, qualquer coisa, ó, vou lá no método do dentista confiante, vou acessar o perfil, vou tirar dúvida. Quem está aqui com a gente sabe, e quem já mandou perguntas no direct sabe que a gente responde pergunta por pergunta e ajuda cada caso clínico que o colega precisa. Muitas das vezes eu trago o caso clínico para compartilhar com vocês na live, tá bom? Então o método DC, ele tá aí para isso, para ajudar vocês a terem diagnósticos assertivos, para que vocês fiquem seguros e vocês conquistem a confiança dos seus pacientes. Porque quando você conquista a confiança do seu paciente, através, por exemplo, de uma boa anestesia, de um bom bloqueio, o paciente realizar todo o procedimento sem sentir dor, é tudo o que ele quer. O paciente tem medo de dentista porque ele tem medo do motorzinho, tem medo de agulha e tem medo de sentir dor na cadeira do dentista. Então, quando você faz um bloqueio certinho, ele não vai sentir dor e ele vai confiar em você. Tá bom? Vamos ver uma nova pergunta aí? Uma outra pergunta que mandaram lá pra gente na nossa caixinha de pergunta, ó. Meus pacientes sentem muita dor quando eu aplico. Quem aí já viu o paciente
até voltar assim na cadeira, ó, na hora de anestesiar. Você tá aplicando, fazendo alveolar inferior, o paciente tá até assim. Gente, o que a gente pode fazer? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu faço para o meu paciente não sentir esse desconforto. E aí a odontopediatria, que é a minha outra especialidade, me trouxe esse olhar. Então, eu atendo os meus altinhos aqui, mas uso muitas técnicas que eu aprendi nos meus baixinhos lá. E você usar o anestésico tópico antes de você iniciar o bloqueio, você vai ajudar muito o seu paciente. Seu paciente vai sentir mais conforto, porque ele não vai sentir aquela introdução da agulha no tecido. Segundo ponto, faça o botão anestésico. Ele inibe a sensibilidade, ele dirige o caminho da agulha para que o paciente, no transcorrer de toda a anestesia, não sinta desconforto. E outra, vai certeiro no lugar, não fique mudando a posição. Antes de você introduzir a agulha, pense no ponto de introdução. Faça o anestésico tópico, faça o botão anestésico e vai rente no ponto que você precisa para anestesiar, no caso ali, o bloqueio do nosso alveolar inferior, tá bom? Isso é muito importante e você vai ver que aplicando a técnica, seu paciente não vai sentir desconforto, como a colega dentista relatou aí, que o paciente sente muita dor na hora da anestesia. Então, anestésico, ache o ponto certo que você vai colocar, aplique o anestésico tópico e faça o botão anestésico. E aí, seja feliz na sua anestesia. O Lucas está comentando aqui, gente, que nos seus atendimentos, me perguntando, né? Você costuma perguntar o peso na anamnese no primeiro contato? Lucas, excelente pergunta. Lucas, eu costumo perguntar o peso na anamnese, onde a gente passa a ter uma ideia, mas principalmente por conta de cálculo, tá? Cálculo do anestésico. Às vezes eu pergunto aproximadamente, quando eu tô falando ali, qual que é o peso, se toma alguma medicação, e aí eu pergunto o peso no meio das perguntas ali. Mas Lucas, olha, pese o seu paciente. Mesmo que você pergunte, se você vai precisar fazer um bloqueio, naquele dia você programou, vou fazer o bloqueio do alveolar inferior ou qualquer outro, vou fazer o procedimento, pese o seu paciente naquele dia e faça o cálculo do anestésico, tá? Não fique confiando completamente no que o peso que ele relatou. Por dois motivos. Primeiro, que o paciente pode confundir o peso, às vezes tem muito tempo que ele pesou, tá? Ele pode confundir o peso. E segundo, que ele pode ter alterado o peso da última vez que ele fez a anamnese com você, tá bom? Então vamos supor que ele veio há 6 meses atrás, fez uma anamnese, você olha na sua anamnese, o seu paciente está com 60 quilos e você vai fazer o procedimento. Então você vai fazer o procedimento, vai lá, pesa o seu paciente de novo e explica. Sabe o que vai acontecer, Lucas? Ao contrário de que muitos colegas podem imaginar que vai ser constrangedor para o paciente pesar, o paciente vai se sentir seguro, confiante, porque você vai explicar para ele que você, olha, nós vamos fazer um procedimento, como eu comentei com você, eu vou precisar anestesiar e existe todo um cálculo do anestésico, então eu vou pesar para que a quantidade do anestésico máximo seja tudo calculadinho para a gente ficar tranquilo. Você vai deixar o paciente mais seguro, então explica o paciente, tá bom, Lucas? Então peça sim na anamnese, no primeiro contato, mas pesa o paciente quando eu vou fazer o procedimento também, principalmente em caso de procedimentos cirúrgicos, tá bom? E principalmente se algum de vocês que está aqui, está escutando essa live, fazem acolhimento de crianças tem que pesar, gente, toda consulta.
Tá de férias é um peso, tá estudando é outro peso, tá bom? Bebês, então assim, pesar toda a consulta. Lucas, obrigado pela sua participação, excelente pergunta aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Acertar de primeira foi o desejo que o colega dentista colocou na nossa caixinha. Acertar de primeira. No método DC, gente, a gente tem todo um protocolo na nossa aula de anestesia, né? Que vai desde a escolha do tubete, desde o cálculo, né? Desde o cálculo da quantidade máxima de acordo com o paciente. E é muito interessante que esse cálculo, gente, é de acordo com o número de tubetes e isso facilita a nossa vida. Não é de acordo com o ml, o cálculo que a gente utiliza no método DC, é de acordo com o número de tubetes. Então você já entra na cirurgia sabendo, ó, para essa cirurgia, para esse procedimento eu posso usar 4 tubetes, 2 tubetes, 6 tubetes, tá? Hoje eu entrei na cirurgia para remoção de 4 sisos e a minha dose eram 8 tubetes, tá bom? Então eu já estava tranquilo, não usei os 8 tubetes, mas eu sabia que eu tinha 8 tubetes para usar naquela paciente, tá bom? Então, acertar de primeira, né? Esse é o desejo, colega dentista, né? De todos nós, quando formos fazer o bloqueio do alveolar inferior, que a gente acerte de primeira. Então, é muito importante que a gente tenha em mãos esse protocolo de anestesia do alveolar inferior. E é treino, e é técnica, é pegar o protocolo, como a gente tem aqui no método DC, e desenvolver. E aí, quando tiver a oportunidade de treinar, por exemplo, a palpação, igual eu comentei com vocês, poxa, eu não vou anestesiar esse paciente agora, né? Nem é a região que eu vou trabalhar. Ai, mas eu vou bem treinar a palpação desse ramo da mandíbula aqui, porque se eu fosse fazer um bloqueio do alveolar inferior, onde eu colocaria? E vocês brincam, gente, vocês têm um manequim humano ali, não precisa anestesiar, tá, gente? Não me interpretem mal aqui, por favor. Não é anestesiar o nosso paciente, é apenas fazer a palpação e localizar e mentalmente fazer um raciocínio clínico, né? Que é tanto vocês escutam eu falar aqui no método DC, o raciocínio clínico de qual que seria o ponto para a gente colocar, a introduzir a agulha ali e fazer esse bloqueio, tá bom? Então, e tudo isso, o que a gente quer é exatamente isso aí, gente, acertar de primeira, e é treino, não é porque eu tenho 31 anos de formado que eu acerto o bloqueio do alveolar inferior de primeira, tá, gente? É porque eu treino, eu treinei, eu faço, eu anestesio todos os dias por causa da minha especialidade, tá bom? E existe com a experiência, e eu vou mostrar para vocês a cerejinha do bolo de quando você já usou tudo isso e o dente 36 continua doendo, hein? E eu queria compartilhar com vocês, gente, nesse dia assim tão especial, em que a gente... Um dia especial porque hoje, exatamente hoje, tá, gente? Dia 24 de janeiro de 2025, eu estou completando 31 anos de formado. Parece que foi ontem, mas já carrego aí a odontologia como no meu coração mesmo, tá? Então, fico muito, muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. E agora eu vou entregar a cereja do bolo, hein? Cerejinha do bolo, quando eu já fiz tudo e meu paciente ainda sente dor na hora que eu vou acabar de remover aquela cárie do 36. O Lucas está comentando aqui, ó, como acadêmico eu tenho aprendido sobre, mas infelizmente como paciente nunca vivenciei isso antes. Sobre a pergunta do peso, por exemplo, isso mostra que muitos profissionais não estão muito atentos. É verdade, Lucas, é verdade. Ó, e cabe a nós fazermos a diferença, tá bom? Cabe a nós, ainda mais você, ó, como acadêmico, faça a diferença, leve isso para sua faculdade, compartilhe essa live com seus colegas dentistas, tá? É muito importante, temos que ter em mãos a tabela de anestésico de acordo com o peso do nosso paciente, tá bom? Isso é muito importante, gente. Claro que a dose tóxica ela é muito alta, mas para que corrermos o risco? E quando a gente estiver falando dos piquititos, que a dose é bem menor,
Então a gente precisa ter consciência disso, tá bom? Isso aí, Lucas, seja você o diferencial, tá bom? E lembre-se daquilo que eu falei. O paciente não vai ficar constrangido em você pedir o peso dele. Porque você vai explicar o porquê que você está perguntando quanto que ele pesa, tá bom? Isso vai agregar muita autoridade ao seu atendimento, tá bom? Gente, olha só. Então, eu tenho um caso clínico aqui de um paciente na remoção da cárie do dente 36. Ó, o colega dentista já fez o bloqueio, né? Fez tudo, gente. Seguiu o protocolo igual a gente conversou aqui, tá bom? Ele localizou o ponto onde ele ia introduzir a agulha para iniciar a anestesia, ele passou a tópica, ele fez o botão anestésico, ele colocou na angulação de 45 graus com a carpule na região dos premolares, na região do lado antagonista, ele fez a introdução, fez o bloqueio, o paciente relatou que estava anestesiado a gengiva, a língua do paciente daquele mesmo lado também anestesiada, mas na hora que o colega dentista vai remover a cárie do dente 36, o paciente fala que está doendo. Aí o dentista vai calmamente, espera um pouquinho, não, nós vamos aguardar mais um pouquinho, testa lá de novo, tá com a língua anestesiada, tá sentindo aqui? Não, espera mais um pouquinho, aguarda lá, né, o protocolo, não, vou aguardar aí 5 a 10 minutinhos para que o anestésico, né, expanda, espalhe aí tudo direitinho, aí ele vai lá, testa com a colher de dentina, o paciente fala, não, agora não está sentindo. Na hora que ele vai iniciar o alta rotação, vai ali de novo, o paciente sente dor. E aí, o que nós vamos fazer para anestesiar? Primeira coisa, gente, olha, não vamos achar que o nosso paciente está relatando algo que ele não está sentindo. Nossa, que o paciente é muito sensível. Não, que o paciente tem piti. Não, porque o paciente... Gente, acredita no paciente. E aí a gente tem fórmulas de testar isso também, né? Então eu coloco num esmalte que não tem sensibilidade. Ou nem coloco. O paciente relata e a gente pondera. Mas normalmente o paciente realmente está com dor. A gente sente quando o paciente está com dor. Tá bom? Mas você já bloqueou. Aí você cai na situação do que a colega dentista relatou aqui pra gente. O que eu vou fazer nesse caso clínico? Eu vou introduzir um novo tubete anestésico. Então ela já tinha dado um tubete e iniciou a anestesia aí do segundo tubete anestésico. Não, vou dar mais meio tubete. Vai lá na angulação, faz tudo certinho. Na hora que ela tá aplicando, ela pergunta ao paciente, tá sentindo? Ele, não. Tá sentindo? Não. Ela vai lá, chega lá no alveolar, né? Toca até a tábua óssea do ramo ascendente ali e anestesia. O paciente sentiu? Nada. Ela aguarda mais um tempinho, vai lá, vai iniciar e dar continuidade aí à remoção da cárie do 36. O paciente pula da cadeira, o paciente ainda está com dor. E aí nós vamos pensar então que o método DC, o método dentista confiante é embasado no raciocínio clínico e no acolhimento. Então, vamos acolher esse paciente, vamos ter empatia e realmente acreditar que ele está com sensibilidade, porque afinal de contas ele veio em busca de solução. Ele não relataria uma dor por você estar mexendo no dente dele, sendo que ele veio em busca de você para tratar essa cárie. Então vamos ter acolhimento e entender, vamos ter empatia com esse paciente e entender que ele está sentindo dor. E segundo, vamos aplicar o nosso raciocínio clínico. Poxa, por que esse paciente ainda está sentindo dor? Então vamos tentar aqui lembrar como que é então? Deixa eu ver se eu deixei aqui, gente. Acho que eu não salvei tudo, mas eu vou tentar salvar aqui, ó. Vou deixar bem pertinho aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo que o que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, olha. Então aqui a gente tem um desenho anatômico aí, né, de toda a trajetória do alveolar inferior.
Então nós temos ele lá saindo do forame, é onde a gente vai buscá-lo para o bloqueio. Mas a gente sabe que esse alveolar inferior, ele migra e ele sai do forame mentoniano aí e se transforma no nervo mentual, nervo mentoniano aí que saindo e vai irrigar, inervar a região anterior. E em algumas situações, gente, acontece desse nervo mentoniano que está aqui, ele retornar pelo forame e vocês acreditam que eles vão até lá no nosso alveolar? E que para você conseguir fazer o bloqueio, no nosso raciocínio clínico, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa bloquear o mentoniano também. Só o bloqueio do alveolar inferior não foi o suficiente para tirar a dor do 36 que a gente estava removendo a cárie. E aí eu faço o bloqueio então do mentoniano. E aí toda a região, até aquele nervinho do mentoniano que voltou ainda pelo forame e pegou a raiz ali do meu 36, eu bloqueio. E esse aí é a grande cerejinha do bolo, o grande segredo do bloqueio do alveolar inferior, quando você não está conseguindo fazer o bloqueio lá atrás. Então a gente precisa ter um raciocínio clínico amplificado. É isso que o método DC quer transformar em vocês. É vocês não pensarem só dentro da caixinha. Ah, não! Os molares posteriores são inervados pelo nervo alveolar inferior. Então, se eu bloquear o alveolar inferior, fica tudo resolvido. Sim, na grande maioria dos casos. Mas nós somos seres humanos. É a biologia que está aqui, a inervação pode acontecer. E a gente tem que estar preparado. Ah, doutora Adriana, então toda vez que eu vou fazer o bloqueio aqui, você orienta a bloquear o mentoniano? Não, faça o seu bloqueio, seja certeiro, usa a técnica do método DC, vai lá. Poxa, mas você fez, aguardou, fez tudo certinho, o seu paciente está sentindo dor ainda? Bloqueia o alveolar inferior, bloqueia o mentoniano do seu paciente. Dê o alívio que ele precisa. Meu paciente ainda está sentindo, eu bloqueei aqui o mentoniano, bloqueei o alveolar inferior, mas você acredita que na hora que eu vou remover aquela cárie ali na mesial do 36, meu paciente ainda está com sensibilidade? Ele ainda sente ali? Você já experimentou fazer nessa região uma anestesia intraligamentar? Introduzir ali no ligamento e fazer uma infiltrativa só ali no ligamento? Gente, eu falei que hoje eu estou comemorando 31 anos de formada e eu ia repassar para vocês a experiência porque bloquear o 36 é um desafio para vocês, dentistas recém-formados, vocês que estão concluindo a faculdade. Guarda essa live no coraçãozinho de vocês porque é o meu presente de 31 anos de formado para vocês. Eu precisei batalhar nessa cadeira aqui durante muitos anos para descobrir qual que é o meio ideal de bloquear. E isso tá no método DC, isso e várias outras coisas que é a minha proposta. Então, eu precisei muitos anos estudar para hoje estar fazendo essa entrega para vocês. Então, faça a técnica certinha, vai no caminho certo, seja certeiro, tudo que tá certinho ali que a gente conversou. Mas se tudo isso, toda a técnica, todo esse protocolo até aí não deu certo, bloqueio mentoniano. Meu paciente ainda está sentindo quando eu estou trabalhando ali na região mesial do dente, bloqueio o ligamento ali. Faz a infiltrativa intraligamentar. Vocês não vão passar aperto para fazer a remoção do tecido cariado desse dente. Tá bom? Essa é a minha entrega de hoje. Então vamos pensar fora da caixinha? Vamos de vez em quando, de vez em sempre, como dizem muito aqui, ó, vamos de vez em sempre
acionar aqui o nosso raciocínio clínico, o mentoniano onde ele está passando, e vamos fazer a diferença aí na vida dos nossos pacientes. Ó, nós temos uma grande missão, tá, gente? Você, dentista, que tá aí no finalzinho, como o Lucas relatou, tá? Ele tá fazendo aí, concluindo, tá aí como acadêmico da faculdade de odonto. Você que é recém-formado, ou você, colega dentista, que está sempre em busca de novos conhecimentos. Vamos ressignificar a visita dos nossos pacientes no consultório? Vamos trazer leveza para o nosso atendimento? Um paciente bloqueado, sem dor, você vai fazer uma resina linda, maravilhosa, que o paciente não está sentindo nada, você vai conseguir fazer o bloqueio, remover a cárie, isolar. Vamos ressignificar a visita dos pacientes? Vamos desenvolver o nosso raciocínio clínico para a gente fazer um diagnóstico certeiro. Poxa, não deixa de ser um diagnóstico, a gente fala de diagnóstico é só de doença não, gente. Diagnóstico é raciocínio clínico ali. É o diagnóstico assim, o que está acontecendo que esse 36 não está sendo bloqueado? E tá entregue aí para vocês. Com muito carinho, tá, gente? Muito carinho mesmo, entregando tudo isso aí para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Espero que vocês coloquem uma odontologia humanizada no consultório de vocês. Nossos pacientes estão carentes de um atendimento humanizado. E vai fazer o diferencial o você, colega dentista, que implantar a odontologia humanizada dentro do seu consultório. Que nós não cuidamos de dentes. Nós cuidamos de pessoas e das emoções que essas pessoas carregam. E vale a nós transformar essa experiência que os pacientes têm dentro do consultório. Tirar esse mito aí de medo de dentista. E por isso que a minha conversa, eu chamo vocês, acadêmicos dos últimos períodos, você, Lucas, eu chamo você, recém-formado, e convido a todos os outros colegas dentistas que já estão na jornada aí, mas que querem ressignificar a visita dos pacientes ao consultório odontológico aqui, ó. Virem mais tranquilo para esse cantinho, sem o coração disparar. Gostar de vir. E é isso que eu recebo aqui e é isso que eu quero para vocês, tá bom? Gente, é uma alegria ter compartilhado esse conhecimento. Se vocês gostaram dessa live, por favor, compartilhe com seus colegas dentistas. Leve essa orientação, essa cerejinha do bolo. O segredo do bloqueio do alveolar inferior está nessa live e foi feita com muito carinho para vocês, colegas dentistas, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Lucas, obrigada pelo seu depoimento, pela sua participação aqui na nossa live. Então, se você gostou, não deixe de compartilhar essa live com seus colegas dentistas, tá bom? Obrigada, gente. Fica com Deus. Ah, e nos vemos na terça-feira, uma outra live do Dentista Confiante. Vejo vocês lá. Um final de semana abençoado.